Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, vem e toma posse de todo o nosso ser, do nosso coração, da nossa memória, da nossa inteligência, para que possamos, iluminados por Ti, fazer essa nossa leitura orante. O texto de hoje, de Marcos 4, de 26 a 34. Jesus dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lança a foice, porque a colheita chegou. E dizia: com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando é semeada na terra, é a menor de todas as sementes da terra, mas quando é semeada, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender. E nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A seus discípulos, porém, falava tudo em particular. O Senhor já está dando a entender aqui que Ele quer que todos compreendam a sua palavra. Ele, quando usa parábolas, Jesus é um grande mestre. E o melhor do mestre nem é só ensinar um conteúdo, mas ensinar a estudar, ensinar a pensar, ensinar a transcender, a ter o desejo de se aprofundar. O bom mestre, como é o caso de Jesus, o melhor de todos os mestres, ele não só dá um conteúdo, mas ele, ao falar em parábolas, incentiva a nós, a todos, a alargarem os seus conhecimentos, a meditarem, a pensar. A parábola, por isso que Jesus é mestre mesmo, ela ensina a pensar, a meditar, a se recolher, a ir procurá-lo para esclarecer aquilo que ele não está entendendo, que a pessoa não está entendendo, e vai procurar Jesus. E o texto diz: ele ensina aos seus discípulos, ele ensina tudo o que ele quis dizer na parábola. Então, nós já vemos aqui o desejo de Jesus de ampliar o número dos seus discípulos. Ele lança a parábola, ele faz a palavra, diz a parábola, e ele compara o reino dos céus, anunciando parábolas, para que as pessoas, meditando, se aprofundem, não entendendo, vão procurá-lo. E aqueles que o procuram, ele revela tudo. Mas tem coisa interessante também. Ele fala que o reino dos céus, noutra parábola, para nos fazer pensar mais uma vez, é como um grão de mostarda. Nós sabemos que o grão de mostarda, ele é a menor de todas as sementes. Eu já até mostrei para vocês aqui uma ocasião, porque eu tenho um grão de mostarda, 2 grãos de mostarda aqui na minha Bíblia. Deixa eu ver se eu encontro. É interessante a gente ver o tamanho do grão de mostarda. É muito pequenininho. E aí ele diz: depois que o grão ele é plantado, ele reproduz e se torna uma árvore. Olha aqui,
eu tenho aqui para mostrar o tamanho do grão de mostarda. Está dando para ver? Aqui são 2 grãos de mostarda, 2 sementes, muito pequenininha. E o Senhor diz, é como um grão de mostarda, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra, mas quando é semeada, cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, tal ponto que as aves do céu se abrigam à sombra. Jesus já está dando a entender aos seus ouvintes ali, de que, ainda que eles se sintam pequenos, ainda que sejam desprezados pelos doutores da lei, pelos escribas, pelos fariseus, que sejam como um grão de mostarda, mas que se eles buscarem viver a palavra de Deus, os frutos virão abundantemente, como essa semente do grão de mostarda que se torna uma árvore e que até as aves do céu vêm fazer seus ninhos nela. Vamos pensar em nós. Olha que coisa interessante. O Senhor diz o seguinte, que o reino dos céus é o mesmo que como o homem lançou a semente na terra. Ele dorme, acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Ele não sabe como é. A terra por si mesma produz muito fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está, porém, pronto, então é a hora de colhê-lo. Jesus mostra através da parábola e nos faz pensar, nos faz refletir. E aí, como é parábola, nos dá margem de pensarmos. Nós sabemos que a terra, para que ela produza esse fruto que Jesus fala, ela precisa de ser adubada. Antes de tudo, a água. Para que haja um bom fruto numa terra, primeiro de tudo tem que haver a água. Depois da água, tem que ter o adubo. Depois do adubo, tem que ter o sol. Se não tiver essas 3 situações, a planta não vinga. É interessante que quando você planta uma árvore, que ela está mais ou menos na sombra, você vê como essa árvore, ela vai crescer torta, porque ela vai em procura do sol, que sem o sol, nenhuma planta, ela cresce e nem dá frutos. Mas eu quero, como é parábola, eu quero que nós, nesse segundo momento, pensemos em nós. 70% do nosso corpo é água. Então nós vamos comparar, a nossa comparação aqui está a água. Nós, o reino de Deus para acontecer, precisa de nós, precisa de você, precisa de mim. Interessante, né, o que Jesus está dizendo? Precisa da água, precisa do adubo e precisa do sol. A água precisa de você, você é como água. 70% de você é água, de mim nós somos água. Então, o reino dos céus precisa de você, precisa de mim, precisa de adubo, porque mesmo que tenha água, se a terra não for fértil, não for adubada, ela também não adianta, só a água não é suficiente. Então precisa de você e que a terra seja adubada. Como é que essa terra é adubada? No nosso caso, é a oração, são os sacramentos, são as formações. Isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias, nós estamos adubando essa terra que é o nosso coração. Tem a água que é você, que sou eu. Agora tem o adubo, a nossa oração diária, os nossos sacramentos, a Eucaristia, a confissão. Nós devemos ser assíduos. E aí, por fim, o sol. Sem o sol, também não adianta ter só água e ter só o adubo. Sem o sol, não frutifica. O sol é Deus. O sol é Deus. Por isso mesmo que Jesus fala para nós meditarmos,
para nós refletirmos. Sem Deus, nós não conseguimos nada. Você pode pensar que é sábio como se for, ter muita cultura, ter muita inteligência, mas não se basta, não se realiza, e o reino de Deus não acontece na sua vida, nem na minha. Isso quer dizer que é o sol que clareia, que ilumina, que dá vida. Sem o sol não há vida, é escuridão, é treva. Por isso que nós não podemos jamais estar competindo com Deus. Quando se trata de religião, nós temos que esquecer. Eu acho. Nós não achamos nada. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que a palavra tinha que ser assim. Eu acho que se Jesus voltasse hoje, ele pregava diferente. Ele ia olhar que a mentalidade do ser humano é outra, que evoluiu. E eu acho que se Jesus voltasse, nós não podemos achar nada porque nós achamos errado. A carta aos Hebreus disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. E Paulo diz mais: até um anjo que vem do céu trazendo novidade, que ele seja maldito. Ou seja, para que haja fruto na nossa vida, Jesus comparou com a semente, com o terreno. Tem que ter a nossa participação, mas tem que ter a nossa rendição àquilo que Jesus orienta, que a igreja orienta. Tem que ter uma rendição à oração, às formações, aos documentos da igreja, aos sacramentos, aquilo que a igreja orienta. E aí Deus realiza, que é o sol. Aí realiza a obra. Mas sem Deus, só com o nosso conhecimento, só com o nosso achismo, sem Deus é treva, é escuridão total. Vamos refletir sobre isso. Deus precisa de nós, mas submissos a Ele, para que esse exemplo que Ele dá da árvore, da semente que é plantada e que depois produz frutos, a gente nem sabe como. Não. Mistérios acontecem, basta a gente se render à graça de Deus. E os mistérios para a nossa salvação, acontecem. Nós vamos crescendo em espiritualidade, nós vamos crescendo em maturidade espiritual, sem nem sabermos por quê. Porque apenas nos deixamos envolver por esse adubo que prepara o nosso coração, que fertiliza o nosso coração. E aí Deus age, que é o sol, Deus realiza. Vamos dar uma pausa na nossa oração e vamos refletir com isso e depois vamos fazer um compromisso. É o momento que a gente se compromete com Deus, que diante daquilo que Ele fala, que Ele nos faz entender, nos faz pensar, porque a beleza da parábola, ela nos faz meditar, nos faz pensar, refletir e aí tomarmos decisões. Portanto, dê uma pausa para esse terceiro passo agora. O quarto passo da nossa oração é a contemplação. Nós vamos pedir a bênção de Deus e aí, o tempo que você puder dispor, você faz a sua contemplação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos pedir uma bênção, uma intercessão especial de São Tomás de Aquino, grande doutor da igreja. Hoje é o dia dele. Pela intercessão de São Tomás de Aquino, da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.